Antes de fazer uma breve reflexão sobre a carta de São Paulo aos Romanos, esse texto tão exortativo para que nos convertamos continuamente e assim possamos nos tornar continuamente também oferendas agradáveis a Deus, eu quero reportar ao salmo que o reverendo Lúcio rezou: o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu refúgio ao final. E eu quero reportar esse salmo porque hoje existe uma onda danada de psicologismo barato. Não uma psicologia profunda, mas todo mundo quer entender de psicologia e entender de comportamento humano e dar opinião sobre a religião, denegrindo a imagem dos líderes religiosos, dos nossos pastores, não estou falando aqui dos manipuladores, mas dos verdadeiros pastores. E coloca a religião como uma coisa assim, doentia. Tem gente dizendo que a religião é um refúgio para muita gente. Tem gente que se refugia na religião, fugindo da realidade. Temos que entender que há uma diferença muito grande entre fugir da realidade e se refugiar em religião. Isso é doentio, isso é um problema até psiquiátrico. E outra coisa é você aderir a Jesus Cristo conscientemente, a fé em Deus, abraçar a causa da fé. E tem o Senhor como força. É na fraqueza que sou forte, já dizia Paulo, autor também, né, de uma das cartas. O autor também desta carta de hoje, Romanos. Então, o refúgio que a gente usa, essa palavra no Salmo, não tem nada a ver com esse negócio de dizer por aí que a pessoa foge da realidade e se refugia na religião. É um bando de gente doente. Sim, existem mesmo muitos problemas com relação a gente perturbada por causa de religião. É verdade. Mas conscientemente, quando a gente adere a Cristo, adere à causa da fé, aceita, né, realmente quer viver essa fé, a gente precisa de uma força sobrenatural também. Mas não é para a gente se refugiar e fugir do mundo, é para a gente enfrentar o mundo. Então não tem nada a ver com fuga do mundo. Nós estamos no mundo, e no mundo, agora Jesus já dizia em outra passagem, né? Cuidado, né? Vós, na oração sacerdotal ao Pai também, estão no mundo, mas não são do mundo, né? Pois bem, então, eu reporto esse salmo que o Lúcio rezou, dizendo que não tomar cuidado, para tomarmos cuidado, porque muita gente mistura isso, e acaba entendendo mal, interpretando mal, quando a gente reza esse salmo. Nós não fugimos do mundo, nós não fugimos da realidade, nós não nos refugiamos na religião e no sagrado, fugindo do mundo, da realidade. Nós enfrentamos o mundo, vivemos no mundo e temos sim o Senhor como nosso refúgio, como nossa força. Ele nos dá essa força, e não para nos escondermos nos braços dele, ficarmos protegidos como numa redoma, não. Então, só essas palavras. Com relação à leitura de São Paulo, nesta oração da manhã que estamos fazendo aqui, oxalá atingíssemos um pouco mais de elevação no nosso nível de espiritualidade para que nós nos tornássemos oferendas vivas e agradáveis a Deus. São Paulo nos exorta em muitas cartas, e eu me gosto muito dele, porque eu me identifico muito com São Paulo, não em tudo, mas nas coisas mais frágeis, porque, como ele diz assim, é na fraqueza que sou forte. Mas ele também tem uma palavra que ele diz: faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Isso é gritante em nós. Queremos fazer o bem e não fazemos. Fazemos o mal que não queremos. E às vezes não fazemos o bem que deveríamos fazer. É o pecado da omissão. Então São Paulo, nesta carta, exorta-nos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Nós somos exortados pelo apóstolo Paulo, para que de fato nós possamos elevar um pouco mais a nossa espiritualidade, a mística, a nossa relação com o sagrado, o nosso relacionamento mais íntimo com Deus, apesar de nossos pecados que são tantos, que são muitos. Para que, de fato, a nossa vida se torne uma oferenda. A espiritualidade, ela, de fato, vai nos ajudar se nos levar, nos conduzir para essa intimidade com o Senhor, desapegando-nos de tudo que é material.
usando com equilíbrio das coisas materiais. Aqui reporta até ao Aristóteles, não preciso dele aqui não, São Paulo basta, não precisa de Aristóteles não, mas é porque é uma frase latim muito bonita, que o Lúcio gosta de latim, in virtus medio est, a virtude está no meio, falta-nos mais equilíbrio, e por faltar equilíbrio em nossa vida, a gente faz muita besteira, eu já vi muita besteira. Se eu nascesse mil vezes, queria eu nascer como sou, filho de Zé da Cruz, Teresa Moreira Leite, do jeito que sou, bonito ou feio, o meu jeito e tudo. Agora, muitas coisas eu não faria. Então, arrependo-me, sim, de muitas coisas que fiz na vida, porque a gente deve se arrepender e mudar. Então, exortados por São Paulo, para que a graça não seja estéril em nós. E aqui acho importante reportar ao que ele diz nesse versículo 5, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, essa comunhão profunda de todos os filhos de Deus. Somos membros do corpo de Cristo e não nos damos conta disso às vezes. E queremos viver ao nosso modo, e conformados com o mundo às vezes. Quando ele diz, não sejais conformados a este mundo. Veja aqui, a palavra conformado aqui, ela é muito profunda. Não é só você se conformar com alguma coisa que acontece no mundo e se omite e não diz nada. É mais que isso ainda. É viver conforme o mundo. De acordo com o mundo. Se encaixar nesse modelo de sociedade egoísta, de sociedade materialista, de sociedade que busca apenas o prazer, hedonista, né, ao extremo, uma sociedade materialista. Então, não sejais conformados com este mundo. Aqui, o verbo conformar tem muito mais significado do que você simplesmente dizer assim, eu me conformo, posso mudar e tal. Não é mais que isso. É você se deixar viver de acordo em conformidade, conforme o mundo. É se encaixar nele. Não é só olhar de longe os males que acontecem e dizer, não, eu não posso fazer nada. É mais que isso. É você ainda viver em conformidade com esse mundo. Então, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, devemos viver. Que a graça não seja estéril em nós. Essa é a exortação do Paulo, que em outro texto ele diz, né? Que a graça de Deus não seja estéril em nós. Isso é forte demais. Porque, infelizmente, nós recebemos tudo, mesmo recebendo tudo de Deus, recebendo a graça, nós não agimos, né, nessa condição de filhos e filhas de Deus, não vivemos nessa condição de filhos e filhas de Deus, e a graça fica estéril. É muito grave. Nós não nos comportamos como membros deste corpo místico de Cristo, e em vez de vivermos em conformidade, né, com o Evangelho, nós vivemos, às vezes, numa grande contradição, professando a fé e vivendo em conformidade com o mundo, com as ideologias perversas e daninhas nesta sociedade. Então, aqui, ao final, irmão Reverendo Lúcio e irmãos todos que acompanham conosco esta oração, eu tenho uma mania de falar, às vezes, muito, né? Mas só para terminar, aqui ao final, quando São Paulo diz, somos muitos membros, um só corpo em Cristo, todos membros deste corpo, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça, não é mérito nosso, é tudo por graça. Então, se é profecia, que seja exercida à medida da fé, se é ministério, ministrar, se é ensinar, a dedicação ao ensino, se exortar, se repartir, faça com moderalidade, sem esperar nada em troca. Então, essa é a nossa vida de fé, entregue ao Senhor, sempre nessa busca incessante, e buscando mais intimidade com Deus, desapegando-nos de tudo que é material e terreno. Vamos só administrar, por isso que eu falei daquela frase lá, a virtude está no meio, porque precisamos sim administrar essas coisas materiais, mas não podemos nos apegar a nada disso, senão nós não vamos crescer na fé e nós não vamos nos tornar nunca oferendas agradáveis a Deus se estivermos apegados, né? Eu vou dizer até excessivamente, porque de algum modo a gente tem um apego a algumas coisas materiais, somos humanos, mas é preciso muito cuidado, muita vigilância para que nós não percamos, né, a graça do Senhor, para que a graça dele não seja estéril em nós. Então, Reverendo Lúcio e demais irmãos, reportando ao salmo que nós rezamos, que você rezou,
e em comunhão rezamos, a religião não é refúgio para nós, mas é uma força para nós. Mas se vivemos, procurarmos viver em conformidade com o Evangelho e não com este mundo. Que sejamos oferendas agradáveis a Deus, e que Deus nos ajude com a sua graça para isso.